o fato de nós sermos obrigados a ficarmos em nossas casas, não é? Como o tempo se multiplica. Espero que você esteja aplicando bem esse tempo, viu? Bom, gostaria de te convidar a ler comigo alguns versículos do capítulo 8 do livro de Atos e fazermos algumas observações muito interessantes, tá bom? Então, olha só, Atos, capítulo 8, não é? A partir do versículo 26, ele conta para nós a história do Filipe e do etíope, não é? Do eunuco, também é chamado de alto funcionário de Candace. Candace é a rainha da Etiópia nessa época, não é? E aí a história é muito famosa, talvez você já conheça, tá? Então o Filipe está correndo ao lado de uma carruagem e lá de dentro da carruagem ele ouve uma voz de um homem que está lendo em voz alta, olha que interessante, não é? O livro de Isaías. Então o Filipe se aproxima, não é? E pergunta: o senhor entende o que está lendo? Isso está lá no versículo 30. E o homem que está dentro da carruagem, provavelmente com um pergaminho na mão, ele responde: como posso entender se alguém não me explicar? É interessante isso, não é? Esse eunuco, este alto funcionário da rainha Candace, da Etiópia, ele, apesar de ter uma situação muito confortável financeiramente, socialmente, não é? Ele não usou isso de pretexto para se isolar ou até se achar melhor que os outros. Muito pelo contrário, ele tem um ótimo autorretrato. Ele sabe que, apesar dessas regalias que ele tem acesso, ele é um ser humano que tem limitações, não é? E ele reconhece que uma dessas limitações é que, lendo o livro de Isaías, procurando entender o livro de Isaías, ele encontrou muita dificuldade, ao ponto, não é, de precisar que alguém explique para ele. Olha que interessante. E a verdadeira humildade é isso, não é? A verdadeira humildade é termos um autorretrato, não é? Uma autoimagem o quanto mais sincera de nós mesmos. Só que até para que nós cheguemos nesta autoimagem, neste autorretrato, de uma forma mais sincera, de uma forma mais verdadeira, nós vamos precisar do nosso próximo. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor, ou seja, os nossos próximos, eles vão nos ajudar. Eles vão nos ajudar falando as verdades sobre nós. O que nós precisamos nos atentar é que, talvez, e muito provavelmente, muitas dessas verdades, talvez eu ou você não estejamos preparados para ouvi-las. Ou melhor, talvez algumas dessas verdades não sejam tão doces como você ou eu gostaríamos que fossem. Porém, são necessárias para que nós tenhamos um retrato verdadeiro de nós. E quanto aos nossos defeitos, ou seja, os nossos pontos de melhoria que eu e você nós precisamos melhorar, apenas com esse feedback verdadeiro dos nossos pares é que nós poderemos ter acesso a eles. Talvez os nossos olhos estejam cheios de escamas. Só que a minha oração desta manhã é que o Senhor use todas as pessoas ao nosso redor para que, de uma maneira ou outra, falem a verdade para nós e que nós, não é, no que diz respeito à nossa parte, que é receber esse feedback e fazer, não é, desta informação, usar essa informação da melhor maneira possível. Tá bom? Que Deus o abençoe e eu gostaria que você orasse comigo nesta manhã. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pelo exemplo do eunuco que o Senhor deixou registrado em Atos 8, que nos mostra, Pai, uma humildade, que nos mostra, Pai, um autorretrato, uma autoimagem
muito realista, Senhor. Ele conseguiu, ó Pai, escapar de todas as ilusões que talvez o dinheiro, não é? Que talvez o alto posto que ele ocupava pudesse, ó Pai, ter seduzido e ter, ó Pai, criado uma ilusão na vida deste homem. Mas, Senhor, nós vimos, não é, que ele, com extrema humildade, esclareceu a Filipe que ele precisava de alguém para explicar Isaías, e nós sabemos o final dessa história. Este homem reconheceu a pessoa de Jesus, este homem entendeu que Jesus é o Filho do Senhor e rendeu ao Pai toda a sua vida em obediência a Jesus. E nós sabemos que esta humildade, ó Pai, mudou a vida deste homem para sempre. Ele deixou de ser uma mera criatura para ser um filho do Senhor. Nós queremos te agradecer por esses exemplos, ó Pai, e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, para que também, ó Pai, tenhamos uma imagem, ó Pai, uma autoimagem mais equilibrada de nós. Não uma imagem exagerada, nem para melhor, ó Pai, nos causando orgulho ou arrogância, e nem uma imagem, ó Pai, para pior, ó Pai, nos causando uma autopiedade, um estado, ó Pai, de não valorização. E por isso nós confiamos no Senhor e queremos desde já te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus e é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.